nossa matéria de navegação aérea, a nossa primeira aula, aula número 1, com os tipos de navegação. Cara, quais são os tipos de navegação que existem? Visual, estimada, rádio, eletrônica, astronômica e via satélite. O que a gente precisa saber de cada um? A navegação visual, que pode ser cobrada por você na prova, é aquela navegação em que nós utilizamos sempre como referência algum ponto na superfície. Então pensa, a referência sempre vai ser voamos com referência, lógico, né? Referência visual na superfície. Beleza. Você tá navegando, olhando sempre um lago, uma estrada, uma montanha, alguma coisa assim. Mas, para não ficar tão fácil para você na prova, ela também é chamada por navegação visual, por contato ou por praticagem. É a nossa famosa navegação VFR, né? Regra de voo visual, que nós estudamos aí regularmente tráfego aéreo voltado para o curso de piloto privado. E aí é isso, cara, é muito simples, navegação visual por contato ou praticagem, navegar sempre com contatos visual na superfície, beleza? Referência na superfície. Já a navegação estimada, o que eu preciso saber dela? Navegação estimada é o seguinte, imagina toda vez que você for voar, você precisa de ter, além de ter as referências visuais, se no caso for navegação visual, você criar alguns pontos estimados para saber se você não está saindo da rota, por exemplo. Vamos supor que você vai de uma cidade A para uma cidade B e o rumo que você vai seguir é o 90 graus. E aí você está seguindo o 90, mas você sabe que esse voo seu vai durar 1 hora, mas você sabe, daqui 10 minutos, você, dependendo da velocidade que você está, você vai olhar para a esquerda, vai ter um lago, tem que ter um lago. Por quê? Se você olhar para a esquerda e não ter o lago tiver para a direita, opa, então você já está fora da rota. Então é mais fácil de você consertar. Você não pode deixar para consertar se você errar lá perto da cidade, porque olha só, imagina que você quer sair desse ponto A e ir para o... Vou botar aqui embaixo. Você quer sair do ponto A e quer ir para o ponto D. Só que aqui tem um lago, aqui tem uma montanha, mais perto da cidade, né? E aí o que você faz? Você cria um estimado, fala, daqui 10 minutos eu vou olhar para a esquerda, tem um lago. Depois eu vou voar mais 20 minutos, tem uma montanha. Depois mais 10 minutos, tem alguma coisa. Tem que ter uma estrada, tem que ter alguma coisa. Se você errar, olha só, vamos supor que o lago que você tinha que estar reto aqui, você está para cá. É mais fácil você voltar para a rota. Agora imagine se você continua errado, olha a distância que você vai perder da cidade lá. Enfim, eu acho que ficou fácil, né? Ficou simples de entender essa parada aí. Então, navegação estimada, o que vai cair para mim na prova? Vai cair assim, a navegação estimada é aquela em que eu preciso de conhecer 3 principais instrumentos. Então vai falar assim, quais são os 3 principais, nem os 3, quais são os principais instrumentos para se realizar a navegação estimada. Então você lembra? 3 principais instrumentos. Quais são eles? A bússola, para saber, você sabe para onde você está indo, né? O velocímetro, para você ver qual é a velocidade que você está percorrendo, e um relógio, que pode vir substituído pela palavra cronômetro. Na verdade, pode servir para isso o relógio, né? E, além de você ter que conhecer a bússola, o velocímetro e o relógio, que se cair na sua prova vai perguntar os 3 principais instrumentos que servem para isso, você tem que responder, você tem que saber o seguinte, se falar assim, mais amplo, para se realizar uma navegação estimada, necessita-se conhecer, aí ele não está te perguntando os 3 principais instrumentos, ele está te perguntando o quê?
o que você precisa saber. Se falar lá, você precisa saber o seu rumo verdadeiro, precisa. Direção verdadeira, direção do vento, precisa. Qualquer coisa que colocar lá para se realizar uma navegação estimada, precisa de tudo. Qualquer coisa que colocar lá é importante você saber. Por isso tem uma questão lá na prova da NAC, que ele coloca várias alternativas, na alfa, na bravo, na char, e a resposta é a delta, fala assim, todas as anteriores. Tá? Porque ele vai falar assim, é necessário se conhecer bússola, velocímetro do relógio, direção e velocidade do vento, rumo verdadeiro e todos os anteriores. Aí a resposta é essa, beleza? E mais também existe a questão de se perguntar quais são os 3 principais instrumentos, você vai responder esse, bússola, velocímetro e relógio. Às vezes, ao invés de aparecer relógio, vai aparecer bússola, velocímetro e cronômetro, beleza? E aí, por último, não, a terceira aqui, nós temos a navegação via rádio, ou também conhecido por radiogoniométrica. Cara, o que pode cair para mim aqui sobre navegação via rádio, radiogoniométrica? Vai cair que é a navegação que eu necessito do rádio como referência, beleza? Muito simples, né? Aí a gente tem que lembrar só disso aqui, só para dar um pincelado, falar que você não vai falar nada sobre isso aqui. Você lembra, ó, existe uma coisa que chama equipamento e existe uma coisa que chama antena, ou seja, tem um rádio dentro da sua aeronave, ela vai ler, né, vai estar configurado ali com a estação que for oportuna para ele. Por exemplo, se o seu equipamento for um ADF, ele vai ler os sinais, né, emitidos por uma antena chamada NDB. E se o seu equipamento for um VOR, ele vai ler os sinais de uma antena também conhecida por VOR. Então beleza, o VOR é tranquilo, tanto o equipamento que está dentro da sua aeronave, quanto a antena que ele vai captar os sinais, é chamado de VOR. Se aprofundar demais aqui, pode falar assim, que o NDB, a antena NDB, geralmente ela sofre com descargas elétricas. Se perguntou alguma coisa para você sobre a antena e não está falando que sofre com descarga elétrica, a resposta vai ser VOR. VOR vai falar assim, a antena que emite as suas ondas em todas as direções radiais. Aí ele está falando do VOR, tá? E NDB e VOR a gente vai aprender isso lá no PC, quando for fazer navegação, que é outra história. Mas aqui você só precisa disso, beleza? E a navegação eletrônica, essa sim, cara, essa aqui só cai. Navegação que utilizamos equipamentos eletrônicos. Ômega, Doppler, inercial, tal, mas nem cai isso para você na prova. Fala. Utiliza-se, ele vai encher de linguiça a prova, vai falar uma questão que tem lá. Enche, fala assim, navegação, tal, e fala assim, no final fala, vai utilizar de equipamentos eletrônicos. Eletrônicos, tá? Não se confunda. E a navegação astronômica, né, antiga pra caramba, é a navegação que utilizava-se os astros, estrelas, como referência. Utilização dos astros e estrelas como referência. E aqui eu gosto só de aproveitar a oportunidade, que nós já estamos falando de navegação astronômica, cara. É como antigamente o pessoal utilizava muitas estrelas, né, tal, que os olhos do mar, tal. Lembra disso? Toda vez que falar a palavra abóboda celeste significa céu, tá? Abóboda celeste é o céu. E a navegação satélite, via satélite, é que hoje em dia nós utilizamos o GPS, né? O Global Position System, que eu preciso saber que é a navegação mais usada hoje em dia. Então, o que vai cair para mim na prova? Bora revisar. Navegação visual, estimada, rádio, eletrônica, astronômica e satélite. São quantas? 6. 6 que vai cair para mim na minha prova de navegação aérea. Aí você lembra do regrinha. Escreve a regrinha assim, ó, no seu quadro assim, escreve assim, ó, ver elas, ó. Visual, estimado, rádio, eletrônica, astronômica e satélite. Porque pode ser que caia para você na prova, quais são os tipos de navegação que existe. Mas se perguntar cada um específico, a gente já falou aqui, você pode voltar o vídeo quantas vezes quiser. E a nossa primeira aula é isso aí, galera. Um abraço!